Aleluia! Glória a Deus. Dê mais um sorriso para essa pessoa que está do seu lado. Glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 17. Você já foi mais crente, irmão. Abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 17. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Eu preciso de duas coisas. Primeiro, da sua atenção. Segundo, que você não saia antes do culto encerrar. Prometo que até 9h30, que é o horário que esse culto termina, você já vai estar comendo uma pipoca lá fora, uma pizza, alguma coisa, mas não saia antes desse culto terminar, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você nesse último culto fé do ano. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 17. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 16. A Bíblia diz: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: o Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência deles. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra,
feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Verso 34. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Pai, essa é a tua palavra. Tudo que queremos é mergulhar no Senhor nessa noite. Fala com a gente, em nome de Jesus. Preste atenção. Eu preciso trazer uma introdução desse texto que nós acabamos de ler. Na minha compreensão, é um dos textos mais ricos de toda a palavra, e um texto que eu e você podemos tirar tantas coisas nessa noite, no último culto do ano, que possa falar com a gente, que possa nos edificar. Então preste bastante atenção. O texto ele se passa dentro de uma cidade, e essa cidade não era outra senão Atenas. E Paulo, um homem que teve uma experiência com Jesus no caminho de Damasco, a vida dele foi completamente transformada. E depois de um tempo, Paulo então se encontra nessa cidade. Como que Paulo chegou nessa cidade? A Bíblia diz que Paulo, em Atos capítulo 15, participou de um concílio, o concílio de Jerusalém. Quando Paulo saiu desse concílio, a Bíblia vai dizer que Paulo foi para uma cidade chamada Filipos. Lá, Paulo foi expulsar o demônio de uma mulher, ele foi preso. E ele então estava com seu amigo na prisão, Paulo e Silas na prisão. Talvez você já conheça esse texto. E a Bíblia vai dizer que por volta de meia-noite, eles cantaram louvores, o cárcere se abriu, veio como um terremoto, o carcereiro se prostra diante de Paulo, o carcereiro se converte, Paulo vai na casa do carcereiro e toda a família do carcereiro se converte. E dali, da família do carcereiro, nasceu a igreja de Filipos, que 7, 8 anos depois, Paulo, ele manda uma carta que está na sua Bíblia, a carta aos Filipenses. Essa carta, ela foi escrita há alguns anos que Paulo havia estabelecido essa igreja, por meio daquele carcereiro que se converteu enquanto Paulo estava na prisão. Quando Paulo sai de Filipos, a Bíblia diz que ele vai para Tessalônica. Quando ele sai de Tessalônica, ele vai para Bereia, e quando ele sai de Bereia, ele chega em Atenas. Atos, capítulo 17. Paulo se encontra numa cidade idólatra. Atenas tinha uma média de 30 mil deuses. Tudo era Deus. Atenas era a primeira cidade-estado da Grécia. A cidade intelectual do mundo, conhecida como a cidade intelectual do mundo. A cidade de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, uma rica tradição filosófica. Era uma cidade gloriosa com lindos monumentos, mas da mesma forma que era linda e gloriosa, era cega e idólatra. Era nessa cidade que um cristão comum como eu e você se encontrava. Numa cidade onde as pessoas, cada uma tinha um Deus diferente. E para não correr o risco deles não levantarem um altar de um Deus esquecido, eles levantam então um monumento e colocam uma placa dizendo: o Deus desconhecido.
E Paulo usa dessa estátua, desse monumento, o Deus desconhecido, para apresentar para eles Jesus. A Bíblia vai dizer que Paulo chega em Atenas, e a primeira coisa que ele faz é ir numa sinagoga. Sinagoga era a igreja da época. Paulo chega na sinagoga e começa a pregar Jesus, a ressurreição. E então, alguns intelectuais da época começaram a questionar esse Deus que Paulo estava pregando. Mas na sinagoga, Paulo tinha a oportunidade de pregar uma vez por semana. E Paulo não chegou numa cidade idólatra para pregar uma vez por semana, porque ele entende que a espiritualidade não se resume em um culto por semana, ou até mesmo de ir em vários cultos. A espiritualidade, ela é gerada todos os dias. Paulo, além de pregar na sinagoga, a Bíblia vai dizer que ele prega nas ágoras. Ágoras eram as praças de antigamente. Mas o que nós conhecemos de praça é diferente de antigamente. Praça antigamente era um lugar onde as pessoas de muito conhecimento discutiam as suas visões, as suas cosmovisões. E então eles trocavam ideias, eram pessoas muito cultas. E Paulo, um homem também cheio de conhecimento, mas não de um conhecimento do mundo, não de um conhecimento de um pensador, não defensor apenas de uma ideia mundana, mas conhecedor da palavra. Paulo então se coloca no meio dessas pessoas que tinham muito conhecimento, para transmitir o seu conhecimento a respeito de Jesus. Olha que mistério esse aqui, irmão. Sabe por que Paulo ele chega na praça para pregar sobre Jesus, no meio de pessoas que tinham muito conhecimento? Porque ele conhecia Jesus e a sua palavra. Sabe por que muitas vezes nós não defendemos Jesus na nossa faculdade, no nosso trabalho? Sabe por que muitas vezes nós não pregamos o Evangelho? Porque não conhecemos o Deus que dizemos que servimos. Paulo, ele só tinha capacidade de defender porque ele conhecia. Por que eu quero trazer essa palavra para você na última semana do ano, irmão? Porque ou esse novo ano que Deus te dá a oportunidade de viver, ou esse novo ano você mergulha no conhecimento de Deus. Ô meu irmão, você vai ser um crente medíocre. Paulo, ele se coloca na praça porque ele sabia de quem ele estava falando. Sabe por que nós não falamos? Porque não sabemos de quem. A gente busca o Deus da bênção. A gente serve a Jesus por aquilo que Ele pode nos dar, mas não por aquilo que Ele é. Eu te faço uma pergunta nessa noite: quem Jesus é para você? Ele é simplesmente um funcionário que você pede a Ele, porque tudo que você quer, e ver Jesus se resume em dinheiro, em bênçãos, ou pelo simples fato dele ter morrido naquela cruz é suficiente para você buscá-lo e entregar a sua vida completamente a Ele. A Bíblia vai dizer que Paulo então agora ele não pregava só na sinagoga, ele pregava na praça, e quando ele chega na praça, ele encontra com dois povos intelectuais. A Bíblia vai dizer, os epicureus e os estoicos. Sabe quem que eram os epicureus? Aqueles que não acreditavam na vida eterna. Eles acreditavam do nascimento ao sepultamento. Vamos curtir enquanto a gente está vivo, porque não existe esse negócio de vida eterna. Você se identificou com isso, irmão? Quantas pessoas no nosso meio também pensam assim? Os epicureus, eles acreditavam do nascimento ao sepultamento. Vamos curtir, vamos para a balada, vamos usar droga, vamos adulterar, vamos fazer um monte de coisa. Meu irmão,
A gente não sabe o dia da manhã, a gente pode morrer, então vamos curtir enquanto há tempo. E os estoicos era diferente. Os estoicos, eles eram panteístas. O que quer dizer isso? Eles tinham milhares e milhares de deuses. Tudo era Deus para eles. Era a filosofia de Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, vivi assim e vou morrer assim. E Paulo diz que existe um Deus que muda todas as coisas, pessoas. Preste atenção, olha para mim, olha para mim. Paulo está pregando Jesus. E por meio da sua pregação, ele está combatendo um conhecimento que um povo estudou por anos e entregou a vida por esse conhecimento. E Paulo, com propriedade, começa a defender Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Aquele que teve uma experiência verdadeira com Jesus, ele não quer fazer outra coisa senão defender o Filho de Deus. Jesus é maior, Jesus é grande, Jesus é poderoso, Jesus é digno. A minha vida é dele, a minha empresa é dele, a minha casa é dele. Um homem comum chega numa cidade idólatra, na cidade dos deuses. Mas sabe qual que foi o ponto principal que Paulo chega naquela cidade? Porque Paulo não chega ali como turista. Paulo chega como uma missão. Entende aqui? Aquela cidade era uma cidade de monumentos muito bonitos. Se Paulo quisesse turistar, passear naquela cidade, irmão, não lhe faltaria lugares para ele tirar uma selfie, para ele bater uma foto, para ele visitar. Mas ele entendeu que ele não estava ali como turista, mas ele estava como uma missão. Sabe por que muitas coisas não acontecem na sua vida? Porque você acha que vive ainda apenas como turista. Você acha que você mora em Belo Horizonte como turista. Você acha que você vive nesse mundo como turista. E esquece da missão que Deus te confiou. Você acha que você mora nesse bairro à toa? Você acha que você passou nessa faculdade à toa? Você acha que você nasceu nessa família à toa? Que você tem esse patrão, por mais chato que ele é? Você acha que é à toa? A gente não vive como turista. O cristão, ele vive com uma missão. Qual é a sua missão? O que você tem feito com a sua missão? Porque Atenas era uma cidade de muitos deuses. A vaca era um deus, o rato era um deus. Talvez na nossa cidade não são esses deuses, mas também vivemos na cidade dos deuses. Do Deus dinheiro, do Deus relacionamento, do Deus bens materiais. Quantas coisas substitui o Deus verdadeiro? Quantas coisas em 2016 tomaram o lugar de Deus no nosso coração? O que Paulo chega diante daqueles intelectuais, povo crítico, povo chato, na praça ele começa a defender Jesus. Jesus, Deus, é o Criador de todas as coisas. O texto vai dizer no versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Preste atenção, irmão. Mas não bastava Paulo ter a oportunidade de falar a respeito de Jesus apenas nas praças ou na sinagoga. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que eles, versículo 18, alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela?
Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. A Bíblia está dizendo que Paulo, por meio do ensino de Jesus, ele parou uma cidade, toda a cidade queria ouvir a respeito daquilo que ele estava falando. Então eles tiram Paulo da praça e levam Paulo para o Areópago. O que era o Areópago na época? É como um tribunal, um lugar onde ele dá um microfone e ele tem a oportunidade de falar. Está todo mundo sentado só para ouvi-lo. Paulo, ele prega em Atenas nesses 3 lugares: na sinagoga, nas praças e no Areópago. Ele não perde uma oportunidade de pregar a respeito de Jesus. E a Bíblia diz que aquele ensino que Paulo pregava despertou algo no coração dos atenienses, que todos eles queriam saber das últimas novidades. Sabe quando você se coloca a pregar o evangelho na sua cidade, no seu bairro, no seu condomínio, na sua faculdade, na sua família? Irmão, o coração do incrédulo, ele começa a borbulhar de uma forma que ele quer saber mais. Me diz mais, quem é esse Jesus? Quem é esse Deus que você serve? As pessoas que estão lá fora, elas têm sede daquilo que está dentro de você. Elas têm sede. Nessa última semana do ano, é uma semana de refletirmos se vivemos como turistas ou com uma missão. Porque parece que nos dias de hoje tudo que a gente quer é uma coisa que se chama qualidade de vida. É importante? Lógico que é. Alguns de vocês aqui, dando janeiro agora, você vai correr para a praia, e tem que ir mesmo, irmão. Curte a família, curte bastante. Existe um momento para isso. Mas não tenha o entendimento e a compreensão de que você tem que viver o ano todo como turista. Existe uma missão. Existe uma pessoa perto de você que precisa ouvir de Jesus. E não é para mim ir lá. É para você falar com essa pessoa. Um homem chega na cidade dos deuses, não como turista, mas com uma missão. O evangelho que Paulo prega a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, porque nós não pregamos um Deus que viveu e morreu, nós pregamos um Deus que morreu, ressuscitou e está vivo. E Ele está aqui. Preste atenção, para me finalizar, partindo para o final. A pregação de Paulo nesses 3 lugares: na sinagoga, nas praças e no Areópago, despertaram 3 tipos de pessoas, e eu quero citar elas para vocês. A Bíblia vai dizer que após Paulo pregar no Areópago, diante dos dias que ele passa em Atenas, despertaram 3 tipos de pessoas. O primeiro deles, aqueles que zombaram da notícia que ele anunciou.
não é diferente dos dias de hoje. Existem aqueles que zombam. Existem aqueles que dizem assim: não, fulano é crente demais, é melhor que ele seja crente do que seja como você. Existem aqueles que dizem: eu gosto de ir no culto fé, mas falar que eu preciso devolver o meu dízimo, aí é demais, né, pastor? Não sou bipolar, não muda cardicante mais. Diga o que há, Deus o que há. Comigo que não cesso em tentar me esconder, que não tento nem ver, nem ouvir passos lá fora. Que faz frio. Sinto-me traído por mim mesmo, quando o reflexo do espelho não retribui o sorriso que eu lindo e ouço o som de vidros ao chão. Cada página da minha vida eu virei. Agora estou sofrendo com alergias na alma de tanto bater poeira e escondê-la sob o tapete da sala. Eu sei que o erro é só meu. Sinto-me traído por mim mesmo. Não tenho síndrome de Asperger, então por que insisto em ficar aqui, quando poderia estar aí? Sempre atrair-me pelo alto, sempre fui adepto aos céus e aos milagres. Sei que isso é apenas uma fase, uma inveja. Vai passar, eu sei que vai passar. E a Bíblia diz que no final dessa história, alguns creram. Ou seja, o Evangelho, a boa notícia de Jesus, restaurou o relacionamento do homem caído com Deus, por meio da notícia anunciada, Jesus Cristo. Eles creram, eles se entregaram, eles pararam de acreditar em outros deuses. Eles disseram: eu não preciso mais acreditar em santo, porque eu tenho acesso direto a Deus. Eles disseram:
Caraca, eu posso crer num Deus que morreu por um povo que não merecia. Mas não bastava ele morrer, ao terceiro dia ele também ressuscitou. Eu não tenho outra coisa a fazer senão me entregar a esse Deus. Eu preciso me ajuntar a Paulo, eu preciso seguir esse homem. Quero te perguntar nessa noite: quem você é? Um turista ou alguém que Deus pode contar na cidade dos deuses? Quem você é? Aqueles que zombam, aqueles que deixam para amanhã, ou aqueles que creem, aqueles que buscam, aqueles que se entregam, aqueles que se disponibilizam, aqueles que são fiéis? Quem nós somos? Não temos diferença nenhuma de Paulo. Ele conheceu o mesmo Jesus que nós conhecemos, ou temos a oportunidade nessa noite de conhecer? O que não pode é você começar esse próximo ano sem se entregar completamente ao Filho de Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Ainda não saia, vamos orar. Falta 25 minutos ainda para terminar o culto, mas nós vamos acabar antes. Você não é turista na cidade dos deuses. Para de mimimi, meu irmão. Para de achar que Deus é o seu funcionário, que você coloca o dedo e diz: ah, por que você não me deu isso? Por que você não me abençoou naquilo? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus não precisa de você, mas você precisa dele. Você não vive sem ele. Sem ele você não respira. Sem ele você não anda. Sem ele você não acorda. Xarabaçu bababaxê, roba babachore quedere. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aleluia. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e adore o Filho de Deus. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Diga o que eu sou. Ei! O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Nós encontramos em teu eterno amor. Diga assim: abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Adore a Ele, adore a Ele. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Declare comigo bem forte, igreja: Jesus, Jesus, incomparável amor que me resgatou.
eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Preste atenção. Não dá mais para perder tempo. Não dá mais para viver como turista. Meu irmão, nós não estamos falando de uma religião. Nós não estamos falando para você se tornar evangélico. Nós estamos falando de você se entregar a Jesus. Nós estamos falando de você viver para a glória dele. Nós estamos falando de Jesus ser o centro da sua casa, do seu relacionamento, da sua empresa. É disso que nós estamos falando. Com a sua mão no seu coração, nós queremos fazer mais 2 orações. Uma eu quero muito que você repita comigo. A outra eu quero orar por você, eu quero orar com você. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você está terminando o ano. Eu não sei qual é o nível da sua entrega. Eu não sei em qual desses públicos você se encaixa. Daquele que procrastina e deixa para amanhã, daquele que zomba. Mas eu venho aqui falar de Jesus e da sua ressurreição, para que você possa se ajuntar a mim e crer de uma vez por todas. Com a sua mão sobre o coração, repita comigo dizendo: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, nesse último culto do ano, eu me entrego completamente a Ti e confesso Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Diga: eu preciso do Senhor. Diga: e eu que andei distante, afastado, arrependido, eu volto, na certeza de que Jesus me recebe de braços abertos. Eu faço essa oração de entrega e de reconciliação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue com seus olhos fechados, todos. Se você fez essa oração que você acabou de repetir pela primeira vez, ou você que ainda não entregou a sua vida 100% a Jesus, existem áreas que você precisa entregar, e nessa noite o Senhor diz para você que é hoje, é agora que você precisa entregar. Ou você que já se entregou, mas se bagunçou no meio do caminho, e nessa noite o Senhor pede para você voltar. Eu preciso orar por você, eu preciso orar com você. Você que fez essa oração pela primeira vez, você que deseja se entregar ou se reconciliar, quando eu contar até 3, com seus olhos fechados, você vai apenas fazer um sinal com a sua mão, para que eu possa orar por você, para que eu possa orar com você. 1, 2, 3, faça um sinal com a sua mão, isso. Você que fez essa oração pela primeira vez, você quer se entregar a Jesus, levanta. Você quer se reconciliar com Ele,
Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Todos que levantou a mão, sem constrangimento nenhum, aqui na minha frente, aqui ó. Pode vir, eu quero orar por você. Saia do seu lugar. Se alguém levantou a sua mão perto de você, traga essa pessoa aqui. Eu quero orar por você. Você que está na primeira galeria, na segunda galeria, eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Saia do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Talvez você está aí na sua casa e Deus falou com você, e seu coração está queimando, porque Jesus se revelou a você, e você quer se entregar a Ele. Nós também queremos orar por você. Vai aparecer um telefone na sua tela, 31-3429-9550. Nós queremos receber a sua ligação e orar por você. Você é muito importante para nós. Se entregue de uma vez por todas. Finalize o ano no melhor lugar, na presença de Jesus. Que Deus te abençoe. Pode chegar mais aqui, ó. Pode vir para cá, pode vir. Arreda. Tem mais pessoas chegando. Pode vir, pode ficar aí. Isso, pode ficar aí embaixo. Pode vir. Tem mais pessoas vindo no corredor. Pergunte a essa pessoa que está do seu lado se ela já entregou a vida dela para Jesus. Pode perguntar. Se ela gaguejou, irmão, traz ela. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha para mim, vocês que estão aqui. Isso, vamos aplaudir. Tem mais pessoas chegando. Vamos, gente. Aleluia. Pode vir, pode vir. Aleluia. Preste atenção, vocês que estão aqui à frente. Essa é a melhor decisão que vocês poderiam tomar. Melhor decisão. Olha para mim, olha para mim. A melhor decisão. Há muitos anos atrás, eu era como um desses atenienses, e alguém pregou o evangelho para mim. Eu posso dizer que a minha vida, ela nunca mais foi a mesma. Talvez nessa noite você está fazendo a melhor e a maior decisão do seu ano. A melhor decisão, a melhor escolha. E tudo que queremos é orar por vocês diante dessa decisão. Vocês que estão aqui à frente, fecha os olhos, vamos orar. Estenda suas mãos, igreja. Vamos orar. Enquanto eu estiver orando, também ore por eles. Isso, tem mais pessoas chegando. Pode vir, pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fecha os olhos, vamos orar. Pai, nós colocamos cada um desses irmãos diante do Senhor. Nesse dia, no último culto fé do ano, em fé, eles decidiram e optaram pelo Senhor. A revelação do Senhor ao coração deles foi suficiente para eles se entregarem. E como igreja nós abençoamos, repreendemos todo o mal, declaramos que a partir de hoje eles vão viver uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. 2017 vai ser o melhor ano deles com o Senhor, porque é o ano da entrega, é o ano da reconciliação. E como igreja, nós abençoamos cada um deles, e que a partir de hoje eles vivam para a glória do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Olha para mim, olha para mim. A Bíblia vai dizer, vocês que estão aqui à frente, a Bíblia vai dizer, a Bíblia que nós conhecemos e cremos, ela vai dizer que um momento como esse, exatamente como está acontecendo aqui, acontece uma festa no céu. O que eu estou dizendo para você?
que enquanto você se decide, o céu para celebrar a sua vida, para fazer festa por você. E nós, como Igreja Batista da Lagoinha, nós não poderíamos receber vocês de outra forma, senão em festa, em celebração. Quando o Deré contar até 3, vocês vão virar para trás, para a igreja, para essa igreja linda, e nós queremos receber vocês com muita festa, em nome de Jesus, amém? Essa é sua nova família. Aleluia! Coloco aos teus pés diante da tua glória. Aleluia! Você que veio à frente, nós queremos te dar um presente, nós queremos saber o seu nome, o seu telefone, para que a gente possa entrar em contato. A gente precisa de mais 5 minutos, prometo, 5 minutos. Vocês vão numa sala aqui à minha esquerda, com essa turma de colete verde, azul, rosa, e no máximo 5 minutos, só para a gente pegar os dados, dar um presente para você, em nome de Jesus. Pode seguir, vamos aplaudir a eles, ao Senhor. Aleluia! 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 Preste atenção. Viva essa realidade. A realidade de se ajuntar aos que creem. A realidade de ser alguém que entendeu a missão e não vive como turista na cidade dos deuses. Quero orar por você, levante as suas mãos. Antes de eu orar, você que vai para o Mineirinho e talvez não comprou ainda a sua credencial do estacionamento, já esgotou, não adianta procurar no final, está esgotado a credencial do estacionamento, mas você encontra lugares fora do Mineirinho para parar. Muito importante que você esteja lá com a gente, amém? Volto a reforçar, visão mundial lá, ingresso da festa de Réveillon também na tenda da bênção. Se você curtiu esse ministério lindo de louvor, começa a seguir na rede social svs.worship, vai ser uma bênção você saber de tudo, de tudo que nós estamos fazendo como ministério de louvor na Savassi. Se você é líder de célula ou seminarista do Carisma, a gente pede que você vá lá embaixo ajudar os consolidadores, porque é muita gente. Então, se você é um líder, por favor, se dirige ali ao Salão Esperança para você ajudar. Amém? Levante as suas mãos. Dia 7 de janeiro, Vila Club, na Lagoinha Vila da Serra, e SVS Club, na Lagoinha Savassi. Você é o meu convidado, nosso convidado. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque o teu filho foi exaltado e houve salvação no nosso meio. Obrigado porque no último culto do ano, temos a oportunidade de sair daqui edificados pela tua palavra, certos de que não somos turistas, mas que vivemos nessa terra para a glória do teu filho Jesus. Nos leve em paz, em segurança, até o nosso destino, em nome de Jesus. Dê pelo menos 5 abraços em quem está perto de você. Deus te abençoe, vai na paz, em nome de Jesus.